ser salvo, precisamos única e exclusivamente de nos convertermos também. De, meu Deus, arrepender da vida sem o Senhor e viver não mais de acordo com o entendimento humano, mas de acordo com a Tua Palavra. Oh, amado Deus, e é para isso que estamos aqui essa noite, para ouvir, para receber esses ensinamentos, para que possamos ser transformados, dirigidos e conduzidos por Ele. Então fala ao nosso coração pela Tua Santa Palavra, ilumina o nosso entendimento, para que quando o Senhor nos falar através da Tua Palavra, os olhos do nosso entendimento, os nossos olhos espirituais venham ser abertos e venhamos compreender de forma muito clara aquilo que o Senhor deseja nos falar, a direção que o Senhor estará nos dando. Humildemente eu te peço para mais uma vez, vem me usar como um aparelho vivo, como um instrumento de Deus. Prepara, meu Deus, cada coração, como uma boa terra é preparada para receber a semente, para receber o plantio, que o nosso coração venha estar como uma boa terra preparada para receber essa semente sublime que é a Tua Palavra. Palavra essa que o Senhor mesmo declara que ela não voltará vazia. Antes ela irá cumprir aquilo, meu Deus, para qual o Senhor enviou, que é para libertar, que é para transformar, que é para abençoar e salvar. Em nome do Senhor Jesus, e eu repreendo toda distração, toda preocupação, toda ação do passarinheiro que roubava a semente da palavra do Senhor do coração das pessoas. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus, para que nesse momento santo venha ser o Senhor e nós e o Senhor. Amém. E graças a Deus. Você vai aí abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4. Eu acho que eu falei para os ministros capítulo 5, então me perdoem, é capítulo 4. Capítulo 4. Mas eu tenho aqui uma introdução, vai dar tempo ainda de vocês corrigirem aí. Pessoal, como é que o som está aí atrás? Está dando para ouvir legal, direito? Porque eu estou com a garganta arranhando. Mineiro não fala garganta, né? Mineiro fala goela. Eu estou meio ruim da goela. Nós temos aí o nosso dialeto, né? Próprio. Então, estou sentindo que a voz não está legal, mas qualquer coisa, se verem que o som está ficando embolado, dá um toque, a gente ajusta o microfone aqui, para que a qualidade não venha ficar ruim, a qualidade do som. Mas veja, nós vamos aqui ver um exemplo do Senhor Jesus, o Senhor dos Senhores, o exemplo de Deus nos dando direção de como nós vamos vencer as tentações e fraquezas que vêm sobre a vida de todo ser humano que já pisou nessa terra e que irá pisar. Todos nós somos tentados, todo cristão, todo ser humano, toda pessoa é tentado. O nosso Senhor Jesus, o Mestre, Ele foi tentado, quem dirá a nós? Porém, existe uma diferença, Ele nunca, jamais caiu em nenhuma tentação. E nós vamos ver aqui a importância de nós nos atentarmos à palavra de Deus. Aliás, é justamente essa atenção, esse respeito, essa obediência à palavra de Deus é que nos dá estrutura, que nos dá força para resistirmos às tentações, às fraquezas que vêm sobre todo ser humano. E aí eu até te aconselho a ter uma Bíblia, ainda que a gente tenha o costume de hoje usar muito a Bíblia no celular, tenha uma Bíblia de papel, para você ter os seus momentos com Deus de estudo, para buscar realmente conhecer Deus. E por que eu digo de papel? Qualquer um pegar minha Bíblia, por exemplo, vai ver, aonde tiver um espacinho eu estou escrevendo. Deus vai dando inspiração, e tem coisa que Deus dá inspiração, como é agora, para trazer para a igreja toda, mas tem coisa que é pessoal, é Deus e a pessoa e Deus, e Ele é bom que você registre. Às vezes, muitas das vezes, a pessoa que tem esse momento de intimidade, de comunhão com Deus, que tem esse hábito, esse bom hábito da leitura, da meditação na palavra de Deus, quantas das vezes a gente está meditando, vê uma palavra, ela nos chama a atenção, vem aquela inspiração e a gente a princípio não entende o porquê, mas surge uma situação lá na frente, é justamente aquilo que Deus já estava mostrando para a pessoa, procurando fazer a pessoa entender, só que às vezes a gente não está com aquela sensibilidade toda, a gente não compreende, mas na hora a gente compreende. E se a pessoa às vezes não reteve ali aquela inspiração, aquele entendimento que Deus dá, por isso que eu pego ali qualquer papelzinho que tiver, eu estou ali escrevendo. Se abrir a minha carteira, Evangelista Jefferson, um abraço para o nosso irmão Evangelista Jefferson. O Evangelista Jefferson uma vez viu minha carteira e falou assim: pelo amor de Deus, Evangelista, eu não aguento uma papelada dessa na carteira não. Tudo que é papelzinho que eu tenho, eu escrevo. Vem inspiração, eu escrevo. Se precisar, por exemplo,
de uma compra, de um cupom fiscal de há anos que eu fiz. Eu tenho lá, não vai valer para mais nada, mas está todo escrito. Inclusive eu estava meditando hoje à tarde, eu encontrei esse papel aqui, eu falei, eu vou escrever nele mesmo. 22/5/2019, eu realizei a compra de uns pneus para o veículo. E aí eu já precisei desse cupom e não achei. Mas não vou achar mesmo não, aqui está todo registrado. Mas por outro lado, eu tenho a garantia de não perder aquela inspiração, aquele entendimento que Deus deu. Então eu gosto mesmo da Bíblia de papel, para poder ter meu contato ali, aquele momento com Deus, está registrando ali as inspirações. Às vezes até eu tenho dificuldade de entender a letra, mas enfim. E nós vamos ver aqui algumas lições do momento em que o Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui nessa terra, Ele foi tentado. Olha no capítulo 4, versículo 2, diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Vamos dar uma paradinha. O Senhor Jesus, quando foi iniciar o ministério dele aqui nessa terra, quando ele na idade aproximada ali de seus 30 anos de idade, para iniciar o seu ministério, ele foi para um momento decisivo, para buscar uma força, uma estrutura espiritual, para o que ele ia precisar, para exercer o seu ministério aqui na terra. E a Bíblia diz que ele foi se consagrar em jejum a Deus. E a Bíblia nos declara que durante 40 dias e 40 noites ele jejuou. E depois disso ele teve fome. Antes, imaginem, será que era compreensível? Pessoa 40 dias e 40 noites sem comer. Depois, é normal a pessoa ter fome, gente? É lógico que é normal. Eu ainda na hora que eu meditava, eu ainda lembrei de um companheiro de trabalho. Tem um companheiro de trabalho meu que é irmão nosso na fé. Ele acaba de almoçar. Pode marcar no relógio, daí 30 minutos, o homem já começa a falar: nó. Tem um companheiro nosso que leva pão, outro companheiro, fulano, tá demorando com o pão. Ô gente, parece caso como, mas o menino vai falar contigo que tem um apetite que glória a Deus. Quando vai dando pro meio da tarde, nó, aí ele começa a falar: eu já não tô aguentando mais de fome. Meia hora depois o menino já estava reclamando. E ele é bom de apetite. Imagina a pessoa ficar 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Fisicamente, a pessoa vai estar exausta, vai estar, como diz o outro, comendo até as paredes. Mas nós vamos ver aqui que embora o físico, o corpo físico, ele tinha aquela necessidade, ele padecia aquela necessidade, o que prevaleceu foi o Espírito estava alimentado. Evangelista, mas então se eu quiser ter força, estrutura de Deus espiritual, é só eu também me consagrar em jejum aí 40 dias e 40 noites, ou ainda que não seja esse tempo, mas muitos dias? Não. Veja, isso aconteceu quando Cristo nasceu, gente, até mesmo para título de ensinamento. Quando Cristo nasceu, ele nasceu debaixo da velha lei, do Velho Testamento, ou da nova aliança do Novo Testamento? Qual, gente? Velho Testamento. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Evangelista, mas quando eu abro a Bíblia, nesse livro mesmo de Mateus, está lá na primeira folha, Novo Testamento. Gente, entenda, ali está marcando o marco da divisa. Até aquele momento o Antigo Testamento ele permanecia ali inalterado. A partir daquele momento começa a relatar da vinda de Cristo, aquele que iria cumprir a velha lei, cumprir toda a velha lei, uma lei dura, difícil, uma lei para muitas das vezes a carne mesmo padecer, e ele facilitaria tudo através de uma nova aliança, um Novo Testamento. Então é um período de transição. Vou dar um exemplo aqui que o apóstolo Rodrigues sempre deu esse exemplo para ficar muito fácil. Quando, por exemplo, existe uma lei e ali vão aperfeiçoar aquela lei, fazer melhorias nela, eles começam a divulgar: olha, a partir de tal data essa lei ela vai entrar em vigor. Ela ainda não está em vigor, mas ela vai estar em vigor. Ainda está sobre aquela velha lei, mas já é uma preparação. Assim também se tratam os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. São livros que retratam ali essa mudança, onde Cristo veio, cumpriu a velha lei e tornou para a gente muito mais fácil, através da nova lei, através da nova aliança. Uma aliança muito fácil da gente conseguir mantê-la com Cristo, que é apenas a obediência, sacrifícios apenas espirituais, vir à igreja como nós estamos vindo, tirar momentos para falar com Deus, para orar, um sacrifício de louvor, o sacrifício de jejuar sim, mas ali apenas 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no máximo,
do dia da pessoa, a pessoa tirar isso aí 1, 2 vezes de repente na semana, para a pessoa estar alimentando o espírito e não mais machucando a carne. Mas Cristo estava no Antigo Testamento durante esse momento, tanto que quando ele lá no Calvário ele diz: Pai, está consumado, ou seja, está concluído. Ele havia cumprido o Antigo Testamento, a velha lei, e instituído o Novo Testamento no seu sangue. Mas vamos voltar aqui para o 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo 3. E chegando-se a ele o tentador disse, preste atenção nessa palavra, como que o diabo trabalha: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Olha, 40 dias e 40 noites, Cristo naquele deserto, em comunhão com o Pai, preparando-se espiritualmente para o seu ministério. Quando termina aquele momento, a Bíblia diz que ele teve fome. Compreensível, completamente compreensível. Mas eu pergunto para vocês, o diabo chega para tentar lhe dar sugestão: olha, manda que essas pedras virem pães. O Senhor não é Filho de Deus? Não tem poder? E aí eu te pergunto, Cristo ele tinha capacidade para mandar aquelas pedras virar pães? O que vocês acham naquele momento? Sim ou não? Sim, é lógico que tinha. E ele poderia fazer? Sim ou não? É lógico que poderia. Evangelista, então por que ele não fez? Se ele fizesse, estaria errado? E aí eu te pergunto, se Cristo manda aquelas pedras virarem pães para matar a fome dele, comer pão não é pecado, é, gente? Não. Se ele manda aquelas pedras virarem pães para ele se alimentar, ele teria pecado? O que vocês acham? Sim ou não? Acho que a igreja ficou meio dividida. Vou repetir o versículo 3. E chegando-se a ele o tentador disse. Quem que se chegou a ele, gente? Foi o Pai? Foi o Espírito Santo? Quem que foi? Ao diabo, o tentador. Olha o que o tentador disse: se tu és Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Comer pão não é pecado, alimentar o corpo físico não é pecado. Mas se Cristo obedece àquela ordem que não vinha do Pai, que vinha de Satanás, ele estaria se curvando a uma sugestão do tentador. Tentador significa justamente isso. O tentador, o que significa? Até anotei aqui para passar para a igreja. É aquele que desperta desejo, que desperta um interesse, que seduz. Existe algo melhor para atrair uma pessoa do que aquilo que é necessidade para ela? A necessidade para Cristo naquele momento era o pão. Ele estava com fome, fisicamente falando. E o diabo chega e fala: olha, você não é filho de Deus? A palavra do Senhor mesmo não diz que você tem poder para fazer qualquer coisa acontecer? Manda essas pedras virarem pães e alimenta. Não está lá na sua palavra que você pode fazer até levantar adorador de pedra? Quem dirá transformar uma pedra em pão? Se Cristo obedece, estaremos todos condenados, porque ele teria se sujeitado a uma sugestão do maligno. Quantas das vezes nós também, nós temos fraquezas, nós temos necessidades. Às vezes a pessoa está solteira, ela tem uma necessidade de um companheiro, de uma companheira. É pecado, gente? Sim ou não? A pessoa ter um companheiro, uma companheira? Depende. É a fraqueza, é a necessidade. Ela está necessitando daquilo. Mas se for algo direcionado, dirigido por Deus, não é pecado nenhum. Mas e se for um bandejão do inferno? Aí já se torna pecado. Às vezes a pessoa está buscando um emprego, ela consegue um emprego, aí surge uma oportunidade. A pessoa ela tem orado, buscado uma oportunidade de Deus para ela crescer profissionalmente. Surge uma oportunidade dela ganhar mais. Surge uma oportunidade de um emprego melhor para ela. É pecado ela pegar esse emprego, gente? Sim ou não? Sim ou não? Depende. Se for direcionado por Deus, não é pecado. Mas quantas das vezes o diabo vem também e apresenta um outro bandejão, um emprego onde a pessoa já não mais terá condição de estar em comunhão com Deus. Ela já não vai mais ter tempo para ir para a igreja, já não mais tem tempo para estar em comunhão com Deus. E aí esse emprego, ao invés de ser bênção, vai ser maldição na vida da pessoa. Então quando o diabo chega para Cristo, ele olha e vê uma necessidade momentânea do Senhor Jesus. O diabo, ele não sabe o que a gente pensa, não sabe o que a gente sente, mas ele enxerga através das nossas atitudes, através das nossas palavras. E é assim que a gente expõe muitas das vezes quais são as nossas necessidades. O inimigo, ele não vai agir aonde você está bem estruturado. Por que o diabo não tentou a Cristo no espírito e foi na carne?
Cristo estava se consagrando a Deus, estava em comunhão plena com o Pai, ele estava fortalecido. Ele vai agir na fraqueza. Está entendendo? Deus procurando te mostrar. Aonde você tem uma estrutura de Deus, o diabo não vai te tentar. Mas aonde é a sua fraqueza, aonde é a sua necessidade, pode esperar. É ali que ele vai te tentar. Evangelista, então eu estou perdido, estou perdida. Lógico que não. Se eu sei que essa rua é uma rua perigosa para eu atravessar, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou evitar passar por ela. Evangelista, mas eu não tenho como evitar essa situação. Então eu vou vigiar dobrado, triplicado, quadruplicado, para não dar lugar ao diabo. Se eu sei que eu tenho uma fraqueza, uma fragilidade, se eu sei que eu estou vulnerável, sensível, com alguma necessidade que tem gritado na minha carne, eu vou buscar a Deus. O Senhor me fortalece, me dá estrutura, não deixa eu cair. Ainda que seja algo, de repente, Senhor, eu estou buscando uma companheira, um companheiro, Senhor, eu estou buscando um emprego, Senhor, eu estou buscando essa porta, ainda que seja algo que não é pecado, mas Senhor, eu quero fazer aquilo que for direcionado pelo Senhor. Eu não quero aceitar sugestões malignas na minha vida. Por isso que a gente sempre aconselha, peça a Deus sempre discernimento espiritual, peça a Deus para te dar sensibilidade, porque às vezes a coisa parece ser de Deus. Opa, Cristo estava com fome, ele tem poder, o diabo relembrou, você tem poder para pedir essas pedras para transformar em pães. Parece ser uma boa sugestão, parece. Cuidado com as aparências, nem tudo que parece ser bom é bom. Pede Deus para confirmar. Evangelista, mas olha, é justamente na área, no setor da minha vida que eu estou precisando tanto. Parece até ser resposta de Deus. Esse parece já mostra que você não tem uma certeza. Tudo o que Cristo precisava naquele momento, humanamente falando, era um pedaço de pão. Parecia ser uma providência divina, mas quem ofereceu foi o tentador. De repente você está aí, passando por uma necessidade, e está buscando o certo, na pessoa certa, no lugar certo, mas quando vier de repente aquilo que parece ser a resposta à sua oração, à providência, peça a Deus, me dá discernimento. Evangelista, mas como eu vou saber? Vou te dar um conselho aqui. Quando você estiver buscando algo, apareceu ali, parecendo ser resposta de Deus, faz o seguinte, pede Deus para te confirmar na palavra. Deus não age, não é na emoção não, é na palavra. Porque quando a gente quer algo, por exemplo, muito, a gente procura enxergar todas as coisas que cooperam para aquela nossa necessidade. Então pede Deus para confirmar na palavra. Se você sentir uma paz, uma tranquilidade, um refrigério, pode ter certeza, é Deus te confirmando, meu filho, é minha bênção para você, vai que você vai ter sucesso. Mas por mais que pareça ser algo bom, por mais que pareça ser de Deus, se lá no fundo do seu coração tiver aquele pesar, aquela coisa, meu Deus, eu não estou confortável com a situação, eu não estou sentindo paz nisso, no mínimo espere, porque no mínimo não é o tempo de Deus para você. Então não haja pela emoção, não seja precipitado. Vou repetir o 2 e o 3 para a gente passar adiante. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Olha a resposta do Senhor Jesus. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cristo respondeu e disse assim, está escrito. Cristo não olhou para si próprio, não olhou com os olhos naturais, não olhou para a sua necessidade momentânea, ele olhou para a palavra. Eu e você, nós temos necessidades, eu e você sofremos tentações, mas se nós queremos vencer, não olha para as suas necessidades, não atente-se apenas para as suas fraquezas, para as suas necessidades, para a sua condição momentânea, olhe para a palavra de Deus. Espera aí, a Bíblia diz que eu devo agir dessa maneira, a minha vontade de agir é dessa maneira. Seja inteligente, opte por agir de acordo com a palavra de Deus, como o Senhor Jesus o fez. 4, ele quem? O Senhor Jesus, porém respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é a sua, ou as suas fraquezas, suas necessidades? Nem só do pão. O que significa esse pão? Aquilo que vai suprir as suas necessidades. Nós seres humanos vivemos, mas de uma coisa é certa, nós dependemos de toda a palavra de Deus.
Então, como o Senhor Jesus, responda. Quando diz responder, não é só com palavras, com suas atitudes. Haja de acordo com a palavra de Deus para você ser bem sucedido. E aí o diabo vai desistir? É lógico que não. Nós vamos ver com o Senhor Jesus, ele não desistiu de primeira. Não vai ser conosco que ele vai desistir de primeira. Versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Versículo 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Miserável. Olha como o diabo é astuto. Na primeira tentação ao Senhor Jesus, ele não cita a palavra de Deus, mas Cristo responde com a palavra de Deus. Cristo diz: olha, também está, mas está escrito, nem só de pão. Cristo responde com a palavra que está escrito. O que o diabo faz? Ah, é? Agora eu te pego. O diabo vai e usa a própria palavra de Deus para tentar o Senhor Jesus, para tentar enganá-lo. Olha o que o diabo diz para ele. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou no pináculo do templo. Quando eu medito nessa palavra, vem sempre o Espírito Santo e me faz lembrar: cuidado com o pensamento. Quantas das vezes, assim como o Senhor Jesus foi transportado pelo diabo, foi levado até a cidade santa, quantas das vezes também nós somos transportados, somos levados em pensamento a locais que muitas das vezes a gente não poderia ir, principalmente nós que não tivemos o privilégio de nascer no Evangelho. Quantas das vezes o diabo vem, nos tenta para nos transportar, como por exemplo, leva aquelas lembranças lá da vida que a gente vivia sem Deus, para ver se a gente, feito bobo, começa a alimentar aqueles pensamentos, aquelas lembranças, e começa a querer colocar saudade daquelas farras, aqueles momentos de treva, escravo no mundo. Quantas das vezes Deus dá vitória à pessoa sobre os vícios, e às vezes a pessoa passa, principalmente um dia quente como esse, vê uma pessoa ali num boteco bebendo uma cerveja gelada, e o diabo começa a transportar a pessoa: olha, só uma não vai ter problema nenhum. Vem aquela vontade de fumar só um cigarro, começa a trabalhar na mente, transportar o pensamento da pessoa para o local onde ela não deveria voltar. E às vezes a pessoa não vigia e começa a alimentar aquele pensamento, e não é da noite para o dia que a pessoa cai. Se a pessoa não vigiar, no primeiro dia ela resiste, no segundo dia ela resiste, no terceiro ela já começa a balançar, daí a pouco a pessoa está caída. Não é da noite para o dia. Mas olha o versículo 6. E disse-lhe, aí o diabo vem tentar o Senhor Jesus, diferente da primeira vez que Cristo respondeu com a palavra, o diabo agora usa da própria palavra. Olha o que o diabo disse. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha a astúcia do maligno, usando a palavra de Deus, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. Está na Bíblia. Cristo, ele poderia dizer sim, está na palavra dele, mas se ele diz aquilo ali, inspirado, instruído, orientado, dirigido pelo maligno, ele teria fracassado, e por consequência a humanidade estaria condenada. Veja que o diabo usou da palavra. Pode ter certeza, mesmo você estando numa igreja séria, e glorifique a Deus pela igreja que você está, uma igreja séria que prega a palavra de Deus sem mistura, sem ilusionismo, que prega a verdade. Mas mesmo você estando na igreja, numa igreja séria, mesmo você sendo uma pessoa séria que tem um compromisso com Deus, o diabo muitas das vezes vai usar da palavra: olha, você é filho de Deus, você também tem esse direito, olha, a Bíblia te dá legalidade para tal. Mas Deus, ele sempre vai analisar a motivação. Tudo que formos fazer, Deus vai analisar a nossa motivação. Nós somos movidos pela obediência, pela santificação, pela edificação, ou pela simples satisfação do nosso prazer, e procuramos respaldo bíblico para satisfazer as nossas vontades terrenas? Veja o versículo 7, a resposta do Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente a Deus. Quantas das vezes a pessoa tem aquele desejo, vou te citar aqui, e principalmente agora vai doer na ferida dos jovens, vem aquele desejo daqueles esportes violentos, aquele espírito de emulação, sentir aquela adrenalina, sentir o coração querer sair pela boca. Mas espera aí, eu sou filho de Deus, Deus protege e guarde. Não tente ao Senhor teu Deus. Se preserve.
Ah, então é pecado eu praticar um esporte, eu não posso praticar esporte? Não estou dizendo isso, pelo contrário, devemos ter hábito de vida saudável, praticar esporte, mas é aqueles esportes violentos que expõem a vida do ser humano no risco iminente, porque às vezes a gente fala, essa pessoa é pessoa mais evangelista, até andando a pessoa é sujeita a cair, bater a cabeça e morrer, sim, mas você não estará atentando a Deus. Mas quando a pessoa, Deus deu ao ser humano asa, gente, sim ou não? Mas tem pessoa que quer ser igual passarinho. Quando a pessoa quer ter um esporte, praticar um esporte de ser um pássaro e voar, gente, se Deus não deu pássaro, asas pra gente, é porque não é pra gente voar não, fica com o pezinho na terra. Às vezes Deus deu a capacidade do ser humano de desenvolver veículos para se locomover, mas não é porque o velocímetro está marcando 220 que você tem que pregar o pé até fazer 220 não. A Bíblia está dizendo, Cristo respondeu ali no 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente a Deus. Vou voltar aqui e tocar na vida sentimental. Rapaz está de olho na moça, a moça de olho no rapaz. Ah, é uma moça de Deus, é um rapaz de Deus, amém, maravilha. Orem a Deus para ver se Deus confirma. Confirmou? Namoro de cristão é para casar, viu, gente? Não é para passar tempo não. Para passar tempo nós temos filme, nós temos desenho, tem revistinha. Namoro de cristão não é para passar tempo não. Mas aí a pessoa não vigia, não, mas é um namorado de Deus, é uma namorada de Deus, está na igreja. Só que aí a pessoa, ela começa ali a não vigiar, não impor limites. Daí a pouco está a pessoa caindo em pecado. Porque está desfrutando de uma intimidade que era para quando o casal estivesse ali, já com a aliança concluída. Por quê? Tentou a Deus. Ah não, eu sou de Deus, eu vou ter estrutura. Vai nessa não, porque a carne é fraca. Acho que conseguiram entender a mensagem, né? 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Novamente, olha que o diabo não desistiu. E às vezes você está aí bobinha. Meu Deus, eu não estou aguentando mais. Eu sou tão perseguido, o diabo já me tentou mais de uma vez. Pelo amor de Deus, meu filho, minha filha. Foi com o Senhor Jesus assim também. Continue firme na palavra. Cristo respondeu com a palavra ainda. Disse-lhe Jesus, também está escrito. Continue agindo de acordo com a palavra. Não ceda. Não tentarás o Senhor teu Deus. 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Presta atenção nesse versículo. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O que é que o diabo tem, gente? O que é que o diabo criou na verdade? O diabo criou alguma cidade? Criou alguma coisa de boa? Até onde eu saiba, as duas únicas coisas que o diabo criou chama-se rebeldia e pecado. As únicas criações de autoria própria. Mas o diabo vai, Cristo ali, fisicamente fragilizado, não espiritualmente, entenda. O diabo transporta ele ali em pensamento a um monte muito alto, mostra ali todas as maravilhas daquelas cidades. Olha, se o Senhor se curvar diante de mim, eu vou te dar a glória desse mundo, esses reinos aí do mundo. Ou seja, eu vou te proporcionar todas essas maravilhas, como se ele fosse dono de alguma coisa, a não ser do pecado da rebeldia. Veja a resposta do Senhor Jesus no versículo 10. No 9, perdão, vou repetir o 8 e o 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Só que eu quero trazer isso aqui para outro sentido. Quantas das vezes você, estou dizendo aos outros, não, nós somos tentados. O diabo começa a mostrar o mundo como se o mundo fosse algo de bom. O mundo, quando eu digo mundo, gente, eu não estou falando da natureza, não estou falando da humanidade, estou falando das práticas pecaminosas. O pecado começa a mostrar o ser humano o pecado como se fosse algo maravilhoso. Olha, mas está todo mundo fazendo, está todo mundo feliz assim. Olha essas festas, está todo mundo indo, está todo mundo feliz. É justamente assim que o diabo trabalha. Transporta a pessoa em pensamento, começa a fazer a pessoa olhar para aquelas pessoas que não têm comunhão com Deus, que estão nas trevas, cegas, que se não acordarem a tempo vão para o inferno. E começa a seduzir a pessoa, olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar também essas glórias, esses prazeres. E quando o diabo diz se prostrar e adorar, quando vem uma tentação, um desejo que não vem de Deus, e a pessoa atende, ela se prostrou diante daquele desejo, ela adorou ao diabo que colocou aquele desejo, ainda que inconsciente. Quando nós somos tentados e caímos em tentação, nós nos prostramos diante do tentador.
É forte, mas é a verdade. E quantas das vezes o diabo começa a fazer a pessoa se iludir, transporta ela em pensamento, começa ela a ver o pecado como se fosse algo bom, e às vezes até é para a carne, mas esquece que a consequência é amarga como o fel, é a separação de Deus, é a morte. E disse-lhe, versículo 9, o diabo disse: tudo isso te darei se prostrado me adorar. E o diabo começa a falar para a pessoa: olha, se você atender esse desejo, eu vou te dar um prazer, eu vou te dar uma satisfação tão grande. Pode ir que eu estou te garantindo. Olha a resposta do Senhor Jesus no versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia. Por mais que a sua carne esteja gritando, por maior que seja a sua necessidade, o seu desejo, se curve, atenda somente aquele desejo que vier do coração de Deus para a sua vida. Sirva somente aos desejos que Deus colocar no seu coração, se você quiser ser bem sucedido, porque do contrário você estará cavando a sua própria sepultura. Versículo 10, então disse-lhe Jesus, olha a resposta do Senhor Jesus: vai-te, Satanás. Ele repreendeu a Satanás. Quando vier a tentação, o tentador, repreenda, diga: diabo, na minha vida não, pegue esse desejo, essa vontade e saia, porque está escrito. Não responda de si, não tente sozinho, não tente do seu jeito, não tente com a sua força, responda com a palavra: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quer ver? Você que é casado, você que é casada, o diabo começou a te transportar: olha para aquela, fala para o homem, olha para aquela mulher, olha que monumento, diferente daquela esposa sua que só fica de cara amarrada. Fala para a mulher: olha para aquele homem, que corpo escultural, diferente do seu marido que não quer fazer nada. Repreenda com a palavra de Deus: Satanás, eu sou morto para o pecado, eu sou marido de uma só mulher, eu sou morta para o pecado, eu sou esposa de um só homem. Responda com a palavra de Deus para você ter sucesso. Versículo 11 para finalizar. Então o diabo o deixou, porque viu que não tinha jeito, porque ele estava alicerçado na palavra. Esteja alicerçada na palavra de Deus também, meu irmão, minha irmã. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Naquele momento, quando Cristo se mostrou fiel, quando Cristo se manteve firme na palavra, o diabo, o tentador, caiu por terra, não mais insistiu, e aí os anjos vieram e o serviram. Se nós nos esforçarmos, formos fiéis, assim também o tentador, ele vai bater de retirada da nossa vida, com os problemas, com as dificuldades, com as tentações, com as fraquezas, e os anjos de Deus virão até nós com as bênçãos de Deus, que são as respostas à nossa oração. Amém? Vamos fazer o último louvor. A mensagem acabou sendo um pouco extensa, logo em seguida nós vamos falar com Deus. A oração vai ser um pouco breve, porque a mensagem foi mais prolongada, mas eu te peço, já durante esse louvor, louve meditando em tudo que você relembrou, de repente, que você já sabia, tudo aquilo que você aprendeu de novo através dessa mensagem, e já vai conversando com Deus. Ninguém melhor do que Deus e você para saber as suas fraquezas, as suas fragilidades. Então já começa ali a buscar um conserto, uma estrutura de Deus, porque na hora da oração também eu vou também fazer a minha oração. Evangelista, mas o Senhor, os pregadores também têm fraquezas, tentações? Oh, meu irmão, minha irmã, o mestre foi tentado, nós não vamos ser? A pessoa não pode achar que ela é super homem, que ela é super mulher,